São realmente alarmantes. E o que o estresse acaba com a nossa vida, né? Bom, o que eu falei há pouco antes de ir pro break, para quem chegou agora, o Brasil é o segundo país aí no ranking de país mais estressado, né? De pessoas estressadas, só perde pro Japão. Eu acho isso terrível, acho isso assustador. Tem um monte de gente morrendo com outras doenças que começam com o estresse. Um monte de problema que começa com o estresse, inclusive a obesidade. É por isso que a gente achou essa pauta muito pertinente e convidamos a nutricionista Juliana Rossi, de Crossi, para dar todas as dicas. Prazer, Carol. Bem-vinda. Prazer é todo nosso. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Fiquei enlouquecida com esse dado. Você viu o só? país mais estressado Perdemos do mundo. apenas para o Japão. Terrível. E é por isso que a gente vai falar um pouco da alimentação, do que pode melhorar esse estresse. E ela vai explicar por quê. Porque existem aqui algumas propriedades desses alimentos, Os alimentos que ajudam a modular os níveis de cortisol. Porque assim, Carol, o que eu quero deixar muito claro para as pessoas que estão assistindo a gente é que, embora o estresse seja uma das doenças que mais acometem as pessoas no mundo hoje, a forma da gente combater isso é muito simples. É verdade. Através dos alimentos mais básicos que a gente encontra na feira, no supermercado, que são acessíveis a todo mundo, a gente consegue estar combatendo essa doença que acomete muita gente. Do ponto de vista alimentar. Isso, digamos exatamente. Que algumas terapias alternativas podem ajudar, sim, né? Meditação sim. E outras coisas. Eu acho que fé e outras escolhas pessoais. Ajudam, lógico, ajudam. Mas a alimentação é essencial. Alimentação, atividade física e estilo de vida. Tá. Né? Os níveis de cortisol que nós temos no nosso organismo, eles não são bons nem quando eles estão em níveis muito altos e nem quando eles estão em níveis muito baixos. O cortisol, ele deve ser sempre modulado durante o dia. Tá. Né? Porque um cortisol muito alto, o que ele acaba acontecendo com o nosso organismo? O corpo entende, é uma sinalização de que nós estamos passando por um estresse, Tá. ele está em perigo. Então, assim, uma das primeiras reações que ele tem, qual que é? Bloqueia a queima de gordura, porque o indivíduo está passando por algum perigo e nossa reserva para sobreviver é gordura. Então segura a gordura. E aí, daí que vem a famosa frase que todo mundo fala, estresse engorda. Então, um dos motivos é porque ele bloqueia a queima de gordura. Tá. O segundo motivo é porque o cortisol, ele é um hormônio catabólico. Traduzindo, ele utiliza a massa muscular como fonte de energia. Então, uma pessoa que tem um cortisol elevado durante o dia, acima dos níveis adequados, ela acaba utilizando a massa muscular como fonte de energia. Isso é péssimo. Se você acaba depletando seus níveis, suas quantidades de músculo, sua taxa metabólica cai, diminui. E aí você se mata lá na academia para ganhar um pouquinho de massa, que é difícil pra caramba, sendo que o estresse já tá roubando tudo que você fez mais esforço pra ganhar. Além disso, Carol, carboidrato refinado, que são aqueles que não são os integrais, bebida alcoólica, fumo, sedentarismo, muitos alimentos industrializados, o álcool, tudo isso são fatores, né, que podem estar elevando o cortisol. Tá. E tem, assim, uma parcela de genética. Tem pessoas que têm um estilo de vida saudável, mas têm geneticamente uma propensão a ter um cortisol mais alto. Mas tudo isso são fatores que podem ser evitados. Porque depende da gente. Porque depende da gente, está sob o nosso controle. Tá, né? Na escolha, né? Isso. E em níveis muito baixos também o cortisol não é bom. Por quê? Porque o cortisol, ele sinaliza também pra gente força. Né? Precisamos trabalhar, precisamos acordar, a gente precisa trabalhar o dia inteiro, a gente precisa ter energia. Então, uma pessoa que também tem um cortisol muito baixo, ela entra em fadiga. É aquela pessoa que não consegue sair da cama. Não dá conta, entendi. Ela entra numa fadiga. Tá. Então, assim, a gente sempre tem que modular. E para isso que servem os alimentos que a gente tem as propriedades, as vitaminas, os minerais, que ajudam a modular o cortisol durante o dia. E mesmo que essa pessoa esteja com um cortisol muito baixo, ela até pode ser uma pessoa estressada, mas ela está com uma produção totalmente errada de Você hormônio. começa a ter um desequilíbrio. Os hormônios, eles são uma orquestra, né, Carol? Aqui, ó, a gente botou bonitinho aqui, ó. Tudo tem que combinar, né? Tem que encaixar essa é a fórmula do cortisol. Tá. Os hormônios, eles são uma orquestra. Um que esteja um pouquinho desafinado para cima ou para baixo, acaba desequilibrando o organismo por inteiro. É verdade. E aí é uma bola de neve. É uma bola de neve. Quanto mais estresse,
Mais cortisol, aí mais problema e mais estresse, não é verdade? Isso porque até o cortisol alto, ele acaba depletando várias vitaminas, um dos minerais é o zinco. Aí o zinco, ele atua bastante no fortalecimento do sistema imunológico, na fertilidade. Olha. Então, por isso que a gente começa a ligar assim, a pessoa estressada, não engravida. A pessoa estressada vive doente. Tá, é verdade. A pessoa estressada tem problema de pele, cabelo e unha. Zinco atua assim, nesses tecidos. Tudo que o cortisol rouba. Não é? É. Por isso que é muito importante, sempre. E quem que não fica estressado? Quem que não fica estressado? E o estresse que a gente fala que aumenta o cortisol, não é só aquele estresse assim, ai, aquela pessoa que está irritada, nervosa. Não é só isso. A pessoa às vezes pode estar tranquila, mas o que gera o cortisol aumentado? O fumo, a poluição, o ambiente que a gente vive. Tá. O alimento que ele acabou de comer, a bebida que ele acabou de tomar, tudo isso aumenta o cortisol também. Porque inflama mais o organismo? Porque esses fatores todos, eles aumentam o processo de inflamação. Tá. E quando você aumenta o processo de inflamação, também você dificulta a queima de gordura, você dificulta o processo bioquímico, o fortalecimento do sistema imunológico. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E assim, o que eu acho muito importante falar é assim, não adianta as pessoas só verem os alimentos e falar, então agora eu vou começar a consumir a fruta, o cereal. Sempre tem que ser feito um acompanhamento com o profissional. Porque mesmo o alimento mais simples possível, ele pode ter interação com o medicamento que a pessoa está tomando. E dá um problema. E não dá o benefício que, mas eu estou comendo a banana e não abaixa o meu cortisol. Você pode estar comendo outro nutriente que está agindo na contramão. Entendi. Você pode estar tomando um medicamento que não vai deixar o alimento fazer o efeito que tem que fazer. Olha que interessante. Então, sempre o profissional, ele é capaz de pegar o paciente, entender toda a bioquímica, um contexto, entender o histórico e aí sim prescrever o que ele acha que é bom para aquela pessoa. Para aquela situação, naquele momento, para aquela pessoa. Exatamente. Vamos falar um pouquinho desses alimentos, então? Vamos porque sim. Aqui só tem coisa boa para a gente diminuir esse cortisol. Vamos fazer a nossa parte. Se está ao nosso alcance, né? Se a gente tem alimentos alimentos baratos. Estou vendo que tudo aqui é bem acessível. E assim, nós temos uma parte dos alimentos que podem ser substituídos. Tá. Então, por exemplo, aqui nós temos os vegetais verdes escuros. O alface, que é um alimento que a maioria das pessoas tem acesso ou come. Sim. Tem a lactocina, que é uma substância calmante, que ajuda também a diminuir a ansiedade, diminuir o cortisol. Tá. Nós temos aqui a couve, o brócolis, pode entrar o aspargos, pode entrar o espinafre, pode entrar o agrião. Tá. Todos os verdes escuros, eles têm o ácido fólico. O ácido fólico, junto com a vitamina B6 e junto com o triptofano, que vem das proteínas, a gente consegue produzir mais serotonina. Serotonina dá uma sensação de bem-estar, de relaxamento, de calma. De prazer, de que tá tudo legal. Isso. E assim, Carol, eu não gosto de comer couve. Bate no suco, põe numa torta. Não gosto de comer o brócolis, põe no omelete, põe no arroz, põe no macarrão. Brinca, né? Dá pra você variar. A gente ensinou aqui um wrap de couve, que é o máximo, que corta uma parte do talinho, aí você coloca aqui o recheio que você quiser, aí enrola a couve, vira um wrap. Não é uma delícia? Praticamente nada de caloria, super gostoso, porque daí você coloca um azeitezinho, um salzinho, dá um toque. Lógico. Fica ótimo, dá pra gente lá variar. No nosso site. Muito legal essa receita. Vamos colocar uma pergunta do público, então? Vamos. Vamos lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Rose, beijo pra você, obrigada pela pergunta. Boa tarde. O café da manhã é essencial para nutrir o organismo e despertar o metabolismo. Então, quais alimentos ingerir para começar bem o dia e driblar o estresse no decorrer do mesmo? Sim, não só o café da manhã. A gente preconiza 6 refeições ao longo do dia. Tá. Né? As 3 macro, café, almoço e janta. E um lanchinho no meio da manhã e um lanchinho no meio da tarde. É claro, Carol, que isso é muito individual. As pessoas hoje têm uma vida de louco, sem horário pra nada, não almoça, não janta. Então, assim, depende muito da pessoa. E também dá estresse? São 6, 7, 8... Depende das necessidades de cada um. Tá. Mas como ela for no café da manhã, o que ela pode comer? O que acontece? Nós já acordamos com o cortisol um pouco mais elevado. Certo. Né? Então, assim, uma pessoa que toma no café da manhã, que come no café da manhã alimentos somente ricos em carboidratos, então eu vou te dar um exemplo. Ela acorda de manhã e toma um suco de laranja, ela come um bolo e uma banana. Só açúcar. E ela achou que comeu um café da manhã completo, super legal. É saudável? É. Mas o que é muito importante explicar é assim, não só no café da manhã, mas como no lanche da manhã, no almoço, no jantar, no lanche da tarde, é sempre importante a gente reunir pelo menos 3 grupos de alimentos. Tá. Um carboidrato. O que é carboidrato? Fruta, cereal,
pão, torrada, suco de fruta, são carbo, né? Uma proteína, carne, frango, ovo, queijo. Peixe, algum patê, um iogurte, né? Uma proteína. E uma gordura. Um pouquinho de gordura. Uma linhaça, um azeite, uma nozes, castanha, amêndoa. Você colocando esses 3 grupos de alimento, ou no seu café da manhã, ou em qualquer outra refeição, você tende a manter a sua glicemia mais regulada durante o dia. E isso também ajuda a modular o cortisol. E você tem mais saciedade, né? Sabe, eu escuto muito das pessoas assim, mas eu não como nada o dia inteiro, quando eu tô com fome eu como uma fruta, uma barrinha. Então, assim, você vê que a pessoa só carboidrato. Quando você come só carboidrato, você só aumenta seus níveis de insulina, você não dá saciedade, e a insulina também é um glicocorticoide. Então, assim, ele também ajuda a bloquear a queima de gordura. Então, sempre juntar assim, eu vou comer uma fruta, assim, come uma fruta com uma semente. Tipo, aqui uma fruta você colocou, com iogurte. Tem semente de abóbora. Semente de girassol. Isso aqui é bom demais. E as nozes. O grupo das sementes, eles são importantes. A semente de abóbora, inclusive, hoje ela está sendo utilizada até na fórmula de óleo de semente de abóbora prensado a frio. Tem vários estudos mostrando a potência que ela tem em diminuir cortisol. Que legal, hein? Muito. E não precisa... Ai, cara, eu não quero comprar pronto. Tira da abóbora. E come. Você pode jogar um pouquinho de sal, né? Uma delícia. E põe lá tostar. Então, assim, eu recomendo comer umas 4, 5 horas da tarde, um punhado de semente de abóbora. Ou para aquela pessoa que morre de fome antes do almoço, antes da janta, 1 horinha antes, come um punhado da semente. Porque o jejum também aumenta cortisol, né? Entendi. A semente de girassol também tem bastante gordura boa, que também ajuda. As nozes, que também tem o zinco. Cortisol alto depleta o zinco. A gente precisa dele. Aqui a gente tem a aveia, que é um outro cereal integral, uma outra opção, assim como o arroz integral, como a quinoa, como o pão integral. Os carboidratos ajudam a produzir a serotonina, que também tem um efeito calmante. Esses, né? Esses integrais. Os que são à base de farinha branca, assim, não vou generalizar e falar assim, eles são ruins. Não, eles servem, mas assim, para um atleta que precisa de uma energia rápida, então que ele vai comer o carboidrato e vai utilizar, é o nosso caso? Então, eles me perguntam, todo dia no meu Instagram tem alguém me perguntando se eu não como arroz e feijão. Todo dia. Eu até curto arroz e feijão, mas eu curto muito mais outras fontes de carboidrato. E eu como quando eu vou treinar. Quando eu não vou treinar, eu não como arroz e feijão. Por quê? Não faz absolutamente nenhuma falta para o meu corpo, meu organismo. Eu não desmaio, eu não passo mal e eu como outra coisa. Por exemplo, você pode comer uma fruta. Né? Você pode comer um cereal, se você preferir, do que arroz e feijão. Gente, aí você vai colocar assim, eu quero fazer um molinho com iogurte para salada. Iogurte tem um pouco de carboidrato porque tem lactose. Lactose não é o carboidrato. Sim. Mas bem pouquinho. Bem pouquinho. Mas aí você coloca berinjela, abobrinha e brócolis. Os 3 são 3 carboidratos e são 3 diferentes também. Um monte de coisa que você vai colocando. Esses daí são mais os grupos dos legumes. Dos legumes. Eles têm muito baixo carboidrato. Mas eles são carboidratos. Mas, por exemplo... São legumes, batata, são vegetais. Batata. Eu acho batata muito mais gostoso que arroz. Então, tem muita gente que não gosta do arroz e feijão. No forno. A batata doce, o cará, inhame, a mandioca. Inhame. Menina, fizeram um inhame outro dia aqui. A sopa do inhame. Ontem fez aquele que foi lasquinha de inhame. Outro dia, Nádia Campioto fez uma sopa de inhame com alho porô. Que a base era o inhame e o alho porô. Gente, foi uma das melhores coisas que eu já comi. Eu prefiro do que comer um arroz e feijão. Inhame pra mulher é excelente, porque modula a parte hormonal. Hoje a gente faz leite de inhame. A gente consegue fazer. Olha só. Então, tem muita coisa que a gente pode estar utilizando. O grão de bico, que também é uma fonte de carboidratos, grãos. Grão de bico, lentilha, soja, a ervilha. Todos esses grãos, eles contêm carboidrato e também contêm um pouquinho de proteína. Por isso que os vegetarianos abusam dos grãos. Entendi. Né? Assim o feijão também. Também, o feijão entra aí, a soja e tudo mais. Eles também são ricos em carboidratos e vitaminas do complexo B, né? Principalmente a B6. Eles ajudam também para a produção de serotonina, que ajuda a acalmar. Os ovos, o peixe, o frango. Eles são proteínas, são alimentos proteicos. Eles são bastante ricos nas vitaminas do complexo B, que também, junto com ácido fólico, junto com outras vitaminas, conseguem produzir também serotonina e diminui cortisol. O ovo com certeza diminui. É muito gostoso. Não é? Além disso, ele é rico em fosfato de serina, em colina, né, biotina, que são substâncias em gorduras boas, que são substâncias que atuam na nossa saúde cerebral,
né? Porque o cortisol também, ele pode depletar todos os nossos neurotransmissores, que é a parte neurológica. Tá, e trazer doenças Alzheimer e tudo mais. Tá, olha como a gente precisa tomar cuidado. Tudo faz sentido, né? E por que você destacou essas frutas? As frutas. Por quê? Vitamina C da laranja, do maracujá, elas junto com cálcio e junto com vitaminas do complexo B, elas ajudam no relaxamento muscular. Então, aquela pessoa tensa, travada, cheia de dor. Que legal, não sabia disso. Então, essas, então, são as principais que podem ajudar nesse relaxamento. Assim, quando eu falo da laranja da vitamina C, aí você tem acerola, você tem damasco, limão, mexerica, morango, são vitaminas, tem a vitamina C que ajuda nesse processo. Então, assim, são só algumas. Por isso que eu te falo assim, que sempre quando a gente for comer um alimento, não é só falar assim, então eu vou tomar só esse suco com essa combinação de laranja, de maracujá, com a banana e vou resolver meu cortisol. Não é assim. Entendi. Né? Porque tem fatores que podem estar atrapalhando também. Em todas as refeições a gente tem que pensar nisso, né? Então, o legal, Carol, é assim, não só a pessoa tomar pontualmente ou comer esses alimentos pontualmente. Estou com o cortisol aumentado, vou começar a consumir esses alimentos. Não. O certo é você comer uma variedade de alimentos e com frequência. Tá. Né? Então, eu vou consumir a banana, as sementes. Então, um dia eu como a banana, à tarde eu como abacate, no dia seguinte eu como maracujá. Tem uma variedade na alimentação. Mudando esse cardápio. Não é nem só tomar o suco verde todo dia. Falamos isso. Que daqui a pouco nós vamos atender um monte de pacientes cheios de alergia de couve. Porque é couve em tudo. Né, de manhã, à tarde, à noite. Então, você tem que estar utilizando esses alimentos ao longo dos dias, você tem que estar variando, você tem que estar enriquecendo o seu cardápio com esses alimentos. E é o que eu te falei, é um contexto, né? A gente um estilo de vida, É um estilo de vida. E pensar em todas as refeições. E olha quanta coisa linda é aquilo que eu falei. A gente dá pra fazer tanta coisa com que esses cabem alimentos. no bolso. Olha isso. E eu acho uma delícia. Agora, deixa eu agradecer a Juliana Rossi de Crossi, que é nutricionista, que hoje deu uma aula. Fala hiper bem, linda, super descolada, adorei. Eu vou passar um telefone pra vocês, que é o 2672-7300. 2672-7300 da Clínica Equilíbrio Nutricional. O Instagram da Ju é doutora Juliana Rossi de Crossi, tudo junto, doutora abreviado. E o Facebook é só você colocar doutora Juliana Rossi de Crossi. Tire mais dúvidas, pense a respeito do assunto, porque isso aqui é vida e isso aqui é pro resto da vida. E é gostoso. É uma delícia. Obrigada, viu? Carol, obrigada. Arrasou. Obrigada, beijo. Obrigada pelo carinho. A gente volta amanhã, 12:30, com muito mais Você Bonita. Tem Alan Brasil, hein? Beijo pra vocês. Até amanhã. Obrigada.